Pronto, vamos começar. Sejam bem-vindos ao espaço do Constelarte. Então, para eu falar do Constelarte, né? Primeiro é um projeto que ele nasce, né? Ele brota do nosso espaço de ser terapeuta da Cris Michalkin, né? Fruto de um exercício de como terapeuta dar ação aquilo que a gente aprende no momento onde a gente está se preparando para atuar no mercado. Atuar no sentido de que, muitas vezes, a gente já está no mercado, mas falta uma pitadinha que como eu melhorar, né, a minha forma de trabalho e mais pessoas, poder ajudar mais pessoas, essa é a palavra. E eu não posso negar, né, e aqui eu faço até a divulgação, quem não fez e gostaria de fazer, eu super indico a Cris Michalkin com esse curso, essa mentoria ser terapeuta. Isso aqui é um fruto desse projeto. Só agradecer. E é fruto do projeto por quê? Porque como terapeuta, cada terapeuta ele tem as linhas que mais se familiarizam, né? Que para eles mexe com o coração, né? E o que a gente vai estar vendo hoje é o coração. E no caso, o que me move, né? Me move de verdade, a constelação sistêmica e familiar, e me move aos campos vibracionais, né? E a constelação, ela tem quem impulsionou a constelação foi o Bert Hellinger, né? E já há alguns anos. E quando a última publicação dele, muitas práticas, uma publicação que eu vou mostrar a vocês que é muito importante, antes da gente começar, é a Ordens do Amor, né, dele. E a última publicação, livro que ele fez, já um pouco mais idoso, ele teve um insight e descobriu que tudo aquilo era, na verdade, o que ele chama olhar para a alma. E muitas coisas poderiam ser mais facilmente representadas e tratadas e levadas a público e curadas a partir daquele método. E ele diz, quando ele sentiu que era algo de alma, cada alma vai poder, talvez, transmutar aquilo, levando a essência. E eu comecei a fazer pesquisas, ver quem atua no mundo, no Brasil, com constelação. E uma coisa me chamava a atenção, inclusive a Lu, que está aqui, quando eu os convidei, ela diz assim, ai, deve ser, eu não sei se aquela é tão sofrível, porque colocou-se que aquelas representações, né? Você olhar para a sua história, pode ser sofrível. E isso ficou assim, não, até eu disse a Lu, pode ser leve, porque a minha prática e o que eu acredito é que não há necessidade de sofrimento para evoluir. Não, por quê? Porque quem criou o sofrimento? A nossa mente, né? Quem trouxe para a nossa mente a informação de que eu preciso sofrer para, né, ir para um fogo para depois sair do fogo curado? Lá atrás. Talvez a igreja. Que a igreja trouxe um Cristo que dizia, né? Um Deus que no Antigo Testamento parecia ser ele castigava.
mas a nossa mente faz representações. E ela escuta, e ela ouve, e ela assimila o que estão dizendo a ela. Mas ela não abre aquele, vamos dizer, a Bíblia, e diz, eu quero olhar para a alma disso. E tirar minhas conclusões. Né? E esse Deus, ele não tinha o objetivo de castigar ninguém. Quem se castigava era o próprio ser. Ele jogava o campo, ele abria o campo, e cada um assimilava como queria, e cada um, que eram deuses também, somos deuses. Criávamos nossa realidade, né? Para iniciar o nosso processo, estamos trabalhando embasado nas leis do amor de Bert Hellinger. Estamos embasados na fenomenologia, que é uma essência dos fenômenos que ocorrem. Né? Então, existem fenômenos. E numa constelação acontecem coisas que a gente diz, de onde veio isso? Né? E quem traz para a gente a fenomenologia é o Rupert Sheldrake, autor desse livro aqui. Cães sabem quando seus donos estão chegando. Que também a constelação, ela vem dessa base teórica da fenomenologia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente tem que trazer. E aí, esses inúmeros consteladores com práticas de mais de 20 anos, um deles trouxe algo que muda as chaves e tira um pouco esse sofrimento, né? Quando ele coloca, e ele traz uma fala do próprio Bert Hellinger, que na última publicação ele coloca, essa é a base, dessa base vocês podem criar algo que ressoe com a alma, mas entre na mesma base de curar, né? De olhar para a alma. E esse autor tem um livro chamado... Estou trazendo aqui as publicações para vocês entenderem um pouco também. Tudo está partindo de metodologia, estrada, né? Nada está aqui por acaso. O Tarso Firassi, de Belo Horizonte, ele tem essa publicação chamada Metáfora. Tá? E a metáfora, ele traz muito claramente como a constelação familiar, ela criou vertentes, né? E aí a gente pode dizer que a constelação inicial é a constelação raiz, onde a gente tem representantes, pessoas que estão representando. Mas ela passou por evoluções, né? Temos constelações com bonecos, temos constelações com na água, né? Temos constelação só trabalhando com conversa, trazendo à mente aquilo e as informações vão fluindo. E outras ideias que ele traz e ele aplica no instituto dele. E uma que me chamou a atenção, por eu também ser, curadora vibracional, né? Ele usa a constelação vibracional, né? Então, eu digo, nossa, então a gente tudo faz sentido. E aí eu criei um campo aqui, o campo está aqui com chakras, e uma florzinha que está aqui no campo, a florzinha, ela representa todas vocês, tá? Então, a gente tem um campo aqui, ele está atuando. E eu botei o Ho'oponopono exatamente porque ele estaria aqui fazendo o trabalho dele. Então, estou com um campo aqui, quem chegou cedo viu que tinha umas pedras e que tinha também, não sei se percebeu, tem uma florzinha. A florzinha representa você. Como a gente está falando de campo vibracional também, né? Eu quis trazer um símbolo do pleiadiano para ancorar também aqui o nosso processo. E eu usei esse símbolo aqui, que é o Seni. Ele trata da cura. Não sei se vocês conseguem ver.
Eu desenhei ele e o coração, tá? Esse é um símbolo que vai estar aqui também, ancorando o nosso espaço, né? E ele traz a questão da cura. E ele é leve, curar é muito mais fácil do que tomar remédio, se curar, autocura. Então, estamos também aqui trazendo, né, a frequência pleidiana aqui também para ancorar, nos fortalecer e trazer um espaço que seja um espaço de sem sofrimentos, né? Mas eu poder olhar para a alma de forma leve. Como eu poderia olhar para a aula, né, essa alma de forma leve? Através do sentir. E a minha pergunta parte de: será que a gente olha para as coisas de forma que a gente de verdade vê? Será que a gente, ao olhar uma água, a gente consegue conectar com ela, né? Um copo aqui, um copo com água. Será que ao olhar essa água, eu posso ver muito mais do que simplesmente uma água que eu vou beber? Eu posso me conectar com ela, entender que ela é energia, né? Que ela está no meu corpo. Essa água que está aqui é a água que também me forma, né? E essa água, assim como a do meu corpo, ela traz informações. E ela atua nesse campo fenomenológico com uma essência que é a gente ter acesso ao campo morfogenético. Ai, Sandra, quantas palavras complicadas, né? Mas o campo morfogenético é todo esses pensamentos que a gente vai tendo e vai ficando, porque como somos energia, quando eu penso, eu gero uma energia. E essa energia vai se acumulando em campos onde outras pessoas com a mesma frequência minha também estão pensando, né? Por isso que a gente fala, qual é a minha vibração? Porque se a minha vibração for baixa, eu vou para esse campo morfogenético onde tem sofrimento. E aí, esse ciclo se perpetua. Quando eu subo minha frequência, eu conecto com outro fluxo de energia, com cores diferentes, e que vai fazer com que eu tenha, vamos dizer, pensamentos mais leves, mais enriquecedores, né? E permite que eu, ao conectar com as pessoas, como a Cris diz, com 3 metros, eu tenho um campo de energia que dá no mínimo, um minutinho, Janice, 3 metros de distância. E essa energia, ela conecta todo mundo. Aqui, vamos dizer, no meu bairro, o que eu sinto está passando o campo energético para um monte de gente. Né? E aí a gente tem que se centrar, observar, sentir. A Janice quer fazer uma pergunta? Vamos lá, Janice. Janice tem trabalhado com constelação, né? Constelação com representantes de pessoas físicas. Pode falar. Bom dia, Sandra. Não queria te atrapalhar, mas isso que tu falou agora foi muito importante, porque eu não sou consteladora, mas eu tenho um espaço e a consteladora vai ao meu espaço. São maravilhosas as constelações. Ontem a gente teve 4 constelações, a gente trabalhou muito, foi lindo, mas eu percebo, e agora tu falando, veio um clique aqui. Muito sofrimento nas constelações, muito mesmo. Isso já vem me incomodando há algum tempo, até perguntei algumas coisas para a Cris, porque a Cris me disse que a nossa consteladora precisa estudar mais, mas eu acho que agora veio um clique aí muito interessante. A nossa consteladora, ela tem essa coisa do sofrimento. E então todas as pessoas que constelam, e é incrível as constelações, abre muito campo, sim, tem muita fenomenologia no campo, muito, e as pessoas querem ver isso, elas querem ver isso, e ela quer mostrar isso, e também ela quer mostrar que você tem que abrir, jogar para
fora. Então, as pessoas transbordam aquilo, às vezes alegria, mas a maioria das vezes sofrimento. Então, transborda muito. E eu queria te perguntar, eu mais ou menos já entendi a resposta, mas só para a gente fechar aqui. A consteladora sentindo isso, então todo mundo que está ali vai sentir isso junto, porque ela coloca a energia dela ali. Isso que me abre, tu entende? Porque ela vai com, vamos lá, a intenção dela, mesmo que seja inconsciente, né? Inconsciente, mas a intenção dela ali é trazer os sofrimentos à tona e limpá-los, e então aquilo é uma grande limpeza, muito profunda, que sim, que trabalha toda a constelação, mas vem desta forma. E muita gente com muito sofrimento, porque eu percebo que, como eu faço pós-constelação, eu percebo que muita gente vem sofrendo no dia seguinte. Então, às vezes, a segunda-feira eu passo respondendo: calma, isso é do campo, calma, isso é do campo. Passo o dia respondendo pessoas que estão com dor de cabeça, que estão se sentindo mal, que não dormiram, pessoas que quase surtam depois da constelação de tudo que saiu de lá. Então, para ser leve, a consteladora tem que começar a olhar isso nela, né? Sim. Porque percebo que ela constela muito para ela e também vem muitos sofrimentos da vida dela, talvez ainda muitas coisas dela. Acho que é bem interessante isso, não sei se tu pode me auxiliar em alguma coisa, mas é bem interessante nisso, da gente observar que não há necessidade. E eu também Na sou uma pessoa verdade, que vamos. me curo sofrendo. Então, observa que eu também sou uma pessoa que me curo sofrendo. Então, olha aí, juntou, né, as energias de pessoas que sentem igual, e a gente traz para nosso campo pessoas que vêm para sofrer. Poderá ser? Veja bem, isso aí é uma. O que é que o campo faz? Né? A gente está no campo e o campo aqui abre percepções e cada um vai ter as suas percepções. Outra pessoa pode achar, não, não é isso, constelação é assim, eu entendo assim, está tudo certo. O Tasso, né, que é quem me chama muita atenção, porque ele tem a linha de pensamento igual a minha, ele coloca o seguinte, né, eu estou aqui vendo onde é que eu encontro. Primeiro que ele coloca que existem 4 vertentes da constelação, porque ela evolui, né? E ele hoje trabalha com a quarta, que é vibracional, inclusive. Tem algumas pessoas que eu acho que a Lívia também fez um curso de constelação quântica, né? Ela trabalhou com a constelação quântica. Esse do Tasso não é constelação quântica, né? É a constelação, porque ele é como eu venho da dança, então a dança, a própria dança, ela já ressoa, ela já fala, né? Então, as minhas percepções são muito mais ativas porque o meu corpo trabalha a dança. E o meu corpo, ao dançar, eu entro no outro universo, né? Então, as minhas percepções são dentro do meu campo. O Tasso é poeta, então ele também tem uma percepção onde ele alinha uma fala tão poética que você também viaja e ele usa aquilo que a alma dele pede que seja falado, né? Ele traz a alma dele para o trabalho. Muitas, vamos dizer, tem psicólogas, né? Psicoterapeutas que atuam também com a constelação, e ela vai trazer aquilo que ela vivencia, né? E que ela entende como correto, que é trabalhar os traumas, puxar o trauma ali, trazer, porque estamos falamos de olhar a alma, então eu também posso olhar a alma, puxando, né? Aquilo que está doendo, olhar para a dor, né? Eu também posso olhar para a dor. Então são vertentes, nenhuma está errada, né? Porque todas têm o intuito do servir, né? Mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente ressoa na gente com mais, né? Com aquilo que ressoa em mim. Eu não posso puxar a dor, porque quando eu puxar a dor dela, no meu caso, como eu tenho
estudo o campo vibracional, eu puxo a dor também para mim, daqui a pouco eu e ela chorando, né? E eu não vou ter mais condições de ajudá-la, porque quem está precisando agora de ajuda sou eu, é o meu campo de visão. E, você está errado. Bom, cada um vai ter o olhar para a alma é olhar o que a tua alma está te dizendo. A constelação, o Bert Hellinger é claro. No último livro, ele diz podem alterar o formato, mas deixa a essência. E a essência é olhar para a alma. Né? Porque a dor está ali. Após a dor, tem uma alma que não sente dor. Né? Então, ele também puxa muito isso. Deixa eu só te mostrar aqui, para vocês terem uma ideia do trabalho, desse trabalho, que é o que está também corando tudo aquilo que eu falo, quando ele fala da dor. Deixa eu só mostrar aqui. Rapidinho. Tomar a dor, toma a dor como se fosse minha. Tomo como boia de salvamento, para ganhar um tempo e sobreviver. Tomo a dor do meu sistema familiar, para me sentir pertencente, para não destoar, para ser reconhecido. Tomo as dores da humanidade, para assim me sentir humano, para tomo o amor azul. Ele tem um exercício, uma fala, onde ele fala que o amor azul é um pouco essa matrix. Todo mundo fica azul na concepção. Tomo o amor azul, o amor desesperado. Tomo a minha dor dos poetas angustiados. Tomo o amor dos loucos. Tomo o suplício dos eloquentes. Tomo a paixão dos inválidos. Tomo o tesão alheio como se fosse meu. Tomo o sonho dos outros. Me alimento de restos por pura ingenuidade. Eu acho que isso aqui diz tudo, né? Então, é nessa vertente que eu acredito na cura. Porque a gente toma para a gente o que não é nosso. Né? E entramos no estado de sofrimento porque não conseguimos abrir essa porta. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês. Né? E tem uma porta. E eu preciso abrir essa porta. Tá? Lívia, eu vou deixar para você falar depois. Deixa eu fazer todo o contexto e eu abro para você. Tá? E aqui tem uma porta, né? Como eu vou atuar para fazer alguém abrir essa porta? É isso que eu digo. Eu posso atuar com aquilo que eu entendo, né? Com o meu olhar. E olhares são diferentes dependendo das realidades que você viveu, né? O Tarso, eu e ele, eu não conheço ele pessoalmente, mas tudo que ele fala é o que eu acredito. Né? Eu acredito naquilo que ele fala. E é nesse caminho que eu sigo. Porque a gente sabe que a Matrix, e inclusive, né, a gente sabe da quantidade de sofrimentos lá de trás, né? E a gente olha, tanto que quando a gente olha quando a gente começa, a gente diz para esses ancestrais que a gente compreende, eles entendem, eles precisam entender que naquele momento era daquela forma, mas evoluímos, a nossa mente se expandiu, a gente está tendo outras oportunidades de entender que a gente pode mudar. E é o que é que a gente pede aos ancestrais? Essa dor que você leva é sua. Eu não posso levá-la pelo fato do pertencimento. Ela é sua, e o que eu preciso é olhar para a tua dor, compreendê-la e chegar para você e dizer: eu posso fazer diferente, porque eu sou um pedaço de você. E na hora que eu faço diferente, eu curo o meu sistema. Entendeu? Eu consigo curar meu sistema, porque todos somos um. Então, eu não posso ficar num círculo achando que eu estou linear.
Eu preciso compreender tudo. Todos nós temos um sofrimento no Brasil porque a gente teve um sacrifício da cultura indígena que tem muita dor. O Brasil carrega essa dor. Mas os índios, eles fizeram o quê? Eles não baixaram, eles aceitaram naquele momento os que ficaram, mas colocaram que nós vamos mudar isso. Hoje a gente tem o índio, abriu-se agora uma expansão onde o índio o Brasil é indígena. E isso está ressoando, porque eles não se entregaram a dizer, e não aceitam o nome índio, porque não foi eles que colocaram índio, eles são uma nação indígena. Então, assim, o índio, ele tem essa sabedoria que vem do campo da terra, né? Da mãe terra. Então, é importante a gente olhar para o nosso sistema familiar, não é só nossa família, são todos, né? É onde a gente está, que também ressoa nas nossas vidas. É isso, Lívia, fala aí, Lívia, que Lívia aí trabalha gosta da constelação, a gente troca, vamos lá. Oi, Sandra, tudo bem, gente? Desculpa, Sandra, eu queria só fazer um adendo. Você acredita, como você está aberta aqui o campo, porque você abre um campo, você acredita que quando a Janice começou a falar, o meu coração começou a acelerar, bater tudo, aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono, que era memórias que eu estava compartilhando com o grupo para poder me acalmar. Aí o que eu queria só dar no que a Janice falou, porque assim, vocês entenderem, a constelação, nós somos, a gente é 5% consciente, 95% está no nosso inconsciente. Então, o que acontece? Quando a pessoa, eu vou constelar. Primeiro, quando um assistido vem para a gente, o assistido que eu falo é o cliente, que eu não chamo cliente, o meu assistido. Quando ele me procura, é porque nós temos coisas em comum. Ninguém vai para a pessoa errada, certo? Tá tudo certo. A pessoa é porque tem coisas em comum ali para serem trabalhadas, tanto em mim quanto no assistido. Aí o que acontece? Quando abre o campo a pessoa tem muitas dores, por exemplo, é por tema que se constela. Aí eu quero constelar meu relacionamento com o pai. Vai vir, tipo assim, vai trazer do inconsciente aquilo que está lá para o consciente. Às vezes não é confortável. Então a pessoa sente muita coisa e às vezes não é uma constelação que vai ser suficiente. Para você ter uma ideia, Bert Hellinger, o que trouxe a constelação, ele foi tomar a mãe dele com 90 e poucos anos, você imagine. Então, a gente, tipo assim, tem que tomar os pais todos os dias. O que é tomar os pais? É aceitar os pais do jeito que eles são, sem julgamento, né? Quando eu julgo meus pais, eu estou julgando a mim mesmo, porque eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. E, tipo assim, o que é a constelação? Ela vai trabalhar o nosso sistema familiar, porque nós não estamos aqui sozinhos, tem todo um sistema atrás. A energia da minha ancestralidade está vibrando no meu DNA, entendeu? Aí você acha, aquilo que meus bisavós fizeram lá atrás vai passar até a 4ª geração, aí vai chegar, por exemplo, eu, no caso, que comecei, que eu faço constelação com bonecos, eu faço constelação na mesa quantiônica e também eu faço representação, igual tá a gente aqui, a gente, tipo assim, representando o outro, eu vou fazer o papel da mãe ou do pai de fulano, e é incrível, né, quando as sensações vêm. Inclusive no boneco você sente, sabe, tudo, você coloca a pessoa sente e vai colocar em ordem, porque existem 3 ordens do amor, que é a lei de pertencimento, a ordem, hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. Então, no sistema familiar, quando uma dessas ordens estão em desequilíbrio, causa
emaranhamentos no sistema. Então, são esses emaranhamentos que a constelação vai trazer para poder colocar em equilíbrio, para a vida da pessoa começar a fluir. Eu já vi uma médica, psiquiatra famosa do Rio de Janeiro, maravilhosa. Ela chegando que uma paciente chegou nela totalmente desequilibrada por causa de uma constelação. O que é que acontece? Não é que a constelação, é lógico que assim, existem consteladores e consteladores, existe profissional de apometria, existe, você sabe, nesse campo nosso da terapia, do BG, não existe bons advogados e advogados que não são tão bons, então no nosso campo também é assim, entendeu? Então o que acontece? Que estava totalmente desequilibrada, mas não é, porque mexeu naquilo que ela não queria olhar e trouxe, mas que não é uma constelação só que vai resolver, porque depende da dor da pessoa. Olha o tanto de coisa que a gente carrega. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa, Lívia. Tem as pessoas, às vezes, essa questão, como você diz, tem terapeutas e terapeutas. E existem entendimentos, né? Se a gente entender quando Bert Hellinger começou, a gente vivia uma realidade de vida, sem determinados conhecimentos aprimorados e tecnologias, né? E era aquilo que ele tinha naquele momento que foi fantástico, que ajuda. E aí a gente tem que compreender, alguns se fixam na raiz e quer trabalhar o modelo raiz, está tudo certo, né? Mas alguns outros que começaram com a raiz, estão aí no mercado há mais de 20 anos, eles começam a compreender que existem outras formas de constelar, né? Se mantém a essência, as ordens do amor são exatamente essa trilogia, né? De pertencimento, de igualdade, de equilíbrio, de hierarquia, que ela é mantida em toda essa sequência. Mas existem outros processos de constelação onde a gente não precisa nem dizer o que vai ser constelado. Isso acontece com os cavalos. Você entra lá e o cavalo vai atuar e ele vai te curar sem você precisar falar nada. Você entra e sai sem falar nada. E uma coisa que tem se trabalhado muito, e o próprio Hellinger coloca, você só pode constela e deve constelar daqui a 6 meses. Porque aquilo que você constelou vai ressoar em você, de alguma forma. Porque nós não somos terapeutas nesse processo. Por isso que eu até chamei facilitador. Nós abrimos um campo onde a percepção é dele, não minha, né? Quando Janice abriu aqui, eu estou vendo isso, é ela que está vendo, né? Não sou eu. É o campo. E eu não tenho que interferir, porque ela vai pensar nisso durante alguns dias. E não serei eu que vou interferir. Não, é isso mesmo. Não. É com você, sobre o seu olhar. Né? Então, a constelação, a gente tem que entender que, às vezes, a gente quer se prender a regras, e constelar não são regras. Constelar é olhar a alma. E eu posso encontrar essa alma até numa leitura que tenha esse tom poético para me dizer. E aí eu já constelei, né? Então, porque a gente diz, não, eu tenho as ferramentas e eu estou usando o meu umbigo. Eu tenho as ferramentas, eu sou a consteladora, né? Não. Você é só um facilitador de abrir um campo para que alguém se enxergue. É só isso. E é tão simples. Não é? A última publicação do Bert Hellinger, ele diz, é muito simples. Eu descobri que é a alma. Está tudo na alma. Então, é a última publicação dele. Já, velhinho. E se você assistir as últimas vezes que ele constelou, ele sentava junto a pessoa e disse aqui do meu lado.
Aí a gente mudava, não, vai para lá e fulano para cá. E só olhava para a pessoa. Incomodava a pessoa com o olhar dele. E depois dizia, pode ir. E a pessoa, oi, pode ir. Eu já foi constelado. Entende? Então, é preciso se aprimorar. A gente não pode ter só uma visão. Uma pessoa te trouxe uma visão, mas o que está fazendo por aí, né? Hoje a gente está tendo acontecendo em São Paulo um congresso internacional com o Instituto Bert Hellinger, com N nomes do mundo todo, que traz essas visões que a gente, é como medicina, a gente tem que acompanhar a evolução, a gente tem que ver mais, porque, né, para que a gente, quando chega os pleidianos, é o que são novos conhecimentos que podem ser colocados na medicina, né, que pode ser colocado em outros campos, porque estão vindo por quê? Porque é necessário que a gente evolua. E a gente não pode se prender. Quando a gente prende, eu vou usar esse livrinho e esse livrinho, a gente entra na matriz. A gente não se permite mudar, né? E é isso. Aí pronto, faz bem sentido isso. Então, uma coisa que eu queria de vocês, estão com papel aí, com lápis, caneta e papel. A gente vai fazer como eu falei, seria hoje uma espécie de... vou usar, vou na mente. Da gente se olhar um pouco, né? Então, no papel, vocês vão colocar, vocês podem até colocar algumas coisas que incomodam vocês quando olham determinadas pessoas. Tipo, fico chateada. Vamos botar 5 palavras. Fico chateada, fico triste, me sinto envergonhada, né? Fico nervosa. E o que mais? O que é que a gente utiliza? Mais uma palavra assim, sinto dor quando olho para você. 5 palavras. Desculpa, Sandra, tu pode repetir, eu fui buscar a caneta. Tá, nem eu anotei, mas vamos lá. Fico triste. Sinto raiva. Fico triste. Sinto raiva. Fico nervosa. Sinto dor. E choro. Fico triste. Sinto raiva. Sinto dor. Qual foi o outro que eu falei? Fico nervosa e sinto dor. Né? Todo mundo anotou, falta só a Lívia, né? E do outro lado, faz uma colunazinha e coloca: sinto alegria, me vejo em você, tudo demais. Tenho vontade de sorrir, tenho vontade de te abraçar, quero estar mais vezes ao seu lado. Foi? Ok. Agora, a gente já tem as frases, né? Eu vou pedir a Luzinara. Lu, escolhe aqui qual desses bonequinhos você escolhe. Tem essa maiorzinha e essa menorzinha. Se eu estou atrapalhando. Tem 2 figurinhas. Qual você escolhe? A maior. Maior? Ok. Então, essa maior é você adulta, tá? Essa é você. Então, você está como adulta
E aqui, essa menorzinha, vai ser sua mãe. E aí eu acho que aqui dá para perceber que tem tipo uma desordem, né? Foi bem assim Você por parece ser bom maior que tempo. sua mãe, Sim, aconteceu isso. né? Um A bom gente já período da percebe vida. aqui que você cresceu, né? E tornou sua mãe pequenininha, não foi? Foi. E aí eu queria que que aqui está Lu, mas Lu vai representar também todos vocês, tá? Vocês também estão nesse momento, aqui. E essa pequenininha é a mãe de vocês também, tá? A Lu fez uma escolha, vai todo mundo junto. E aí eu vou perguntar agora a vocês, e aí vocês podem... aliás, vocês pegam aquela listinha do negativo e vê se tem alguma coisa que vocês sentem quando olham para essa mãe. Sandra, desculpa, só porque eu tive que sair rapidinho, é para colocar palavras negativas em relação ao quê? Você escreve 5 palavras negativas. Alguém tem para passar para ela? Dizer aí. Janice anotou? Sim, eu anotei. 5 sobre raiva, 5 palavras tristes, 5 palavras quando você fica nervosa, 5 palavras sobre dor e 5 palavras sobre choro. Ah, tá. Obrigada. Não. Como é que está aí que você falou? Eu Fico fiz triste. diferente. É, Não, você vai só dar esses nomes. 1, fico triste. 2, fico nervosa. 3, Ah, eu estava 5 de cada. não é 5 de cada, não. Elas já são as palavras. Vá, a primeira. Beleza. Qual é a primeira? A primeira é fico raiva. triste. Tenho Eu raiva. botei triste. Tenho raiva. A Depois segunda, eu fico triste, fico triste. eu fico A nervosa, terceira, eu fico fico nervosa. A quarta, eu tenho dor. E a quinta, eu choro. Tá. Eu estava botando 5 de cada. Não, já são elas. Agora, quais são as positivas? Você já terminou, Lívia? Conseguiu? Anotou? As positivas são: eu sinto alegria quando eu me vejo em você. Eu tenho vontade de sorrir. Eu tenho vontade de te abraçar. E eu quero estar mais ao seu lado. Mais vezes ao seu lado. Muito bem. Agora vocês vão olhar para a mãe que está aqui, né? Essa é a mãe. E aí vão marcar dessas falas, né, negativas e das positivas, eu não quero saber quais são, tá? É com vocês, vocês não vão me dizer. Vocês só vão marcar aí. O que é que vocês sentem quando olham para a mãe? Eu não preciso saber, nem ninguém vai saber. Ou positivo ou negativo, tá? Dessa listinha vocês escolhem, porque é o olhar de vocês para essa mãe, né? Ok? Uma positiva ou negativa? Não sei, você que vai saber, porque é você com ela. Você vai olhar para ela, é o seu sentimento, você vai olhar para ela e vai ser sincera com você, não comigo, eu não quero saber, não vou saber. Tá? Isso é vocês com vocês. Uma palavra só? Aí é você. Você achar que uma completa, perfeito. Se você achar, não, sinto essas coisas, perfeito, né? Não sou eu, é você. E aí também, dentro do mesmo contexto,
vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever para vocês, não para mim, o que eu amo na minha mãe. E botem no papel o que eu amo na minha mãe, e aí é com vocês. Não vou saber, não precisam passar para mim. E também o que eu critico na minha mãe. Aqui está a mãe, mais uma vez. Aqui está vocês. Como a Lu decidiu usar a grande, então ela vai representar para todo mundo, tá? Independente se essa mãe, na visão de vocês, é grande ou pequena. Hoje ela está nessa representação. Eu faço 2 positivas e uma negativa? Não sei, é você com você. Tá? Quantas você achar, porque você vai começar a olhar essa mãe, né? Então, isso nesses dias que virão, você pode revisar essas perguntas, né? E fazer essa conexão, né? Você olhar para sua mãe e ver se você está nesse papel de ser maior do que ela ou não, né? Então, eu estou só jogando as reflexões que vocês vão se auto-refletir, né? Tá? Agora todo mundo foi. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Eu estou com um pouquinho de barulho aqui, não sei se está aparecendo aí, mas é porque estão cortando a grama. E aí, às vezes, o campo, ele é o que ele permite. Peraí. Eu vou deixar vocês um minuto, que eu vou colocar uma música aqui, já volto, para a gente usar.
Pronto, meninas. Então, eu acho que a gente já deu o tempo necessário. E a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo respira. Eu vou colocar uma música aqui, tá? E vou trazer uma imagem aqui para vocês verem. Vou baixar aqui. Ver como a gente vai ver. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Vocês estão vendo um campo aqui? Que dá para ver, né? E agora vamos ouvir uma música, tá? A mãe, ó vocês aqui. Vamos trazer a mãe para o campo. Sandra, Oi. esses, Se concentra. esses cristais, eles estão boiando ou estão no fundo? Estão parados. Depois eu explico. Olha a menina, vocês se concentram na música. Ok, meninas. Conseguem ver o campo aqui? Dá para ver? Alguém pode me colocar? Aqui a gente está com a mãe. Mostrava. Sim, aqui é um campo com fluidez da água, tá? Os nossos representantes estão a mãe e a filha, que vocês são as filhas, e as mães de vocês estão aqui também. Se move nesse campo. Abaixo do campo eu tenho uma frase que é: só existe o amor, tá? E eu coloquei os chakras. Por que eu coloquei os chakras? Porque os chakras, a 7ª cor do chakra é violeta, tá? E se a gente entender, as 6 outras cores, elas têm uma coerência. Só o violeta que ele se destaca em relação às outras cores. Na coerência, a cor 1, que seria o vermelho, e a cor 4, que é o verde claro, eles são complementares e opostas. E aí a gente começa a perceber que elas se conectam. Essas cores formam o arco-íris, né? Que são as 7 cores do arco-íris, são as 7 cores dos chakras, e elas é um campo energético, né? Que está aqui atuando também. E também percebemos que o que atuou, além de eu ter trazido para vocês o SEMI, que é o que eu falei para vocês, é um símbolo pleidiano, que é um coração, e fala de autocura, o SEMI, ele está localizado, olha só, no chakra da cabeça, coronário. E a mãe e a filha estão caminhando para o chakra coronário.
Aqui tá, a mãe está em cima do chakra coronário, tá? Que está representado também pelo semi. O semi, não sei se eu consigo ver aqui, mas o semi é um coraçãozinho que tem, ele fica em cima da cabeça. Aqui, ó, aqui tá andando. Tem um pequeno defeito, não é defeito, né? Tem uma relação aqui. Eu queria que vocês me dissessem se essa relação está correta. O que está acontecendo aqui no campo, primeiro a gente está vendo que a mãe está pequenininha, né? E aí eu queria saber de vocês se isso está coerente. Vocês acham que é dessa forma? Não, para mim não. Não, né? Não. Porque a mãe, ela é o primeiro, né? Então, a gente... É a hierarquia. A mãe não pode ser representada como pequena. E se você observar, no meu campo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas todas as duas estão de costas uma para a outra. Elas não se olham. A mãe não olha para a filha, nem a filha olha para a mãe. E aí a gente vai trazer uma frase sistêmica para que a gente possa mudar esse campo, né? E pensar sobre isso. Lembrando primeiro que só existe o amor. A frase sistêmica eu vou trazer, eu quero que vocês se concentrem, fechem os olhos. Porque vocês vão respirar. Fecha os olhos, respira. Conecta com essa mãe. E agora, não é mais o boneco. Agora, você está vendo sua mãe a 1 metro de distância, tá? Olha para ela. Faz esse exercício. Olha para essa mãe. Nesse momento que você está olhando, ela parece ser mais baixinha do que vocês, tá? Mas, na verdade, ela tem uma grandiosidade de alma. Porque foi ela que trouxe você para o mundo. E agora a gente respira mais uma vez. Pode respirar com a boca, segurar e soltar com a boca. E solta. Faz 3 vezes essa respiração. Porque nela a gente também vai estar soltando todas as mágoas. E às vezes a mãe, né, não compreende a gente. E aí a gente não compreende ela também, não entende que ela tem uma criação e uma vivência que não permite ela alcançar o seu pensamento. Mas não faz dela pequena, faz dela grande, porque ela foi até onde podia ir e faz o melhor que ela pode, sempre. E agora vocês estão olhando para ela e vão dizer para ela: Mãe, você me deu a luz. Você me deu a luz. Passei 9 meses na sua barriga. Passei 9 meses na sua barriga. Meu corpo veio de você. Veio de você. Você me trouxe ao mundo. Você me trouxe ao mundo. Correndo o risco até de morrer. Correndo o risco até de morrer. Você me deu a vida. Você me deu a vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Olha aqui, que lindo, gente. A mãe e a filha se moveram para o centro, para a vida. E a flor veio junto.
Vocês estão conseguindo ver, gente? Que coisa, não sei, dá para ver? A flor não dá para enxergar, não. A flor, Aqui, né? não, não, né? Não, a flor não enxergo, não. A flor. É Então, um negocinho pequeno que está perto do boneco menor? Bem isso. tá. Nossa, que lindo, né? Meu Deus. E chegando perto da frase, né, que você botou, né, Sandra? Isso, só o amor existe. Isso, só o amor existe. Estamos indo novamente para o chakra coronário, Semi. Mas o campo se moveu. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Tem uma lágrimazinha na flor. Formou Tem um uma quê? bolinha. Formou uma bolinha na flor de água, como se fosse uma lágrima. Muito forte, gente. Muito lindo. Sandra, o Seni que você colocou é o do símbolo pleiadiano, aquele dos símbolos dos complementares. É o símbolo da criança. Da Criança interior. É do cura da criança interior. Esse símbolozinho aqui. Quer dizer, eu desenhei ele, né? É porque tu desenhou um coração, eu fiquei sem entender que símbolo é esse. Ah, foi, eu desenhei o coração. Isso. Mostra ele de novo aí para mim, por favor. Ele é o E ao contrário. Eu posso mandar para vocês esse desenho, tá? Tá, eu lembrei, aquele tipo um Ezinho, não é? Isso, é. E ele Tá fica aqui no em chakra cima. coronário, Tá. Uhum. tá? Muito lindo, porque ele representa o amor, né? Então, é a autocura, que é o que a gente tem que trazer para a gente, né? Oh, a água aqui deu uma... Tudo certo. Opa, tá movendo tudo aqui, viu? Gratidão a toda a equipe que está aqui. Estão pedindo para agradecer, né? Agradecer aos pleidianos que estão aqui, agradecer ao campo fenomenológico que atuou, né? Agradecer ao campo de vocês que se abriram para esse momento, todos os ancestrais que se apresentaram aqui, né? Quando derrubaram aqui a água, disse, deixa fluir, houve uma água aqui que caiu, que ele disse, solta aquilo que não faz mais sentido, né? Estou curando vocês, né? Aquela água já está suja, eu não posso nem tomar água, eles tirou a água, né? E aquela água também está elastizada, foi tudo para ali. E é dessa forma que a gente se cura, né? E é dessa forma que a gente começa a se curar, olhando para a mãe. A principal cura vem olhar para a mãe. Aí a gente vai ter e aí a gente vai ter que alterar essa visão da mãe menor do que a gente. Ela é grandiosa, porque ela deu a vida a vocês. Não importa como ela está hoje, não importa as dores que ela traz, né? E é preciso compreender que aquilo foi o que ela tinha, foi até onde ela podia ir. E vocês podem mais. Quando vocês se autocuram e vocês buscam ir mais, vocês estão curando todo o sistema. A sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, todo o sistema feminino será curado. Então, não desistam de seguir em frente, de aprender mais e mostrar para ela, inclusive, que vocês têm capacidade de mais. Porque se a gente se prende a não andar mais, se prender na dor, a gente vai repetir a história dela, sabe? E a gente vê repetições.
uma filha uma mãe que o marido deixou, abandonou, por isso e aquilo. A filha repete, meu marido também me deixou. Aí ela tem uma filha, aí a filha repete, né? Por quê? A repetição é como se você honrasse o pertencimento. Se foi assim com ela, tem que ser comigo. Não é consciente, é inconsciente. A constelação de alma, estou falando aqui de constelação de alma, né? Então, não estou falando de constelação familiar, estou falando de constelação de alma. Ela requer que a gente olhe para a nossa alma, que a gente olhe para a alma dessa mãe, né? Tendo a certeza de que ela foi até onde podia e deu o melhor. E que você não tem que repetir para honrá-la, né? Você tem que mostrar a ela que você pode dar um passo maior para honrar toda a geração que estava atrás. Eu posso mais. E quando eu posso mais, eu provo que a gente, talvez lá atrás, pudesse mais, mas a gente não tinha força, né? A gente tinha toda uma sociedade machista, a gente não tinha poder de voz, né? Então, a gente foi onde podia, mas mudou. E eu, filha, posso falar, posso recorrer a recursos que me curem, porque eu também vou curar a mãe, a avó, todos os antepassados que estão dentro de mim. Eles são pedaços de mim. Eu replico algumas coisas de cada um deles, né? Só não posso, no intuito do pertencimento, repetir, né? Eu não posso fazer as repetições, elas não são conscientes, são inconscientes. Mas se eu começo a trabalhar a minha consciência, né, com os recursos que eu disponho, eu vou mudar tudo. As pedras aqui dos chakras, que eu falei, 7 cores, o que é que acontece quando elas se juntam? Vira luz. Não é? As 7 cores unidas é o branco. É pura luz. Então, o que eu quis trazer para vocês, né, é uma dinâmica sistêmica, né? Eu não chamo de constelar, é uma constelar, né? A gente olhar para a alma de forma carinhosa, a gente poder depois, quando sair desse momento, olhar para nossas mães. A minha não está aqui presente mais, né? Mas tenho certeza que ela também é como se estivesse sentada aqui na minha frente. Olhar para essa mãe e ver qual é a sensação, né? Qual é a sensação daquelas sensações que está ali, né? E aí vocês façam isso reverberar pelo menos por 30 dias, tá? Porque a constelação não é uma coisa de um dia. Ela é a água, ela mexeu aqui. E eu não preciso saber o que passou na mente de vocês. Eu não preciso saber daquelas respostas, porque elas são de vocês, com vocês. Tá? E a única coisa que eu posso dizer a vocês é que vocês não precisam repetir uma herança de sofrimento. Né? Às vezes, a avó morreu de câncer, a mãe tem um câncer, a filha vai ter um câncer. O médico diz, é hereditário. Onde está sua mente? Você é seu curador. Os médicos só sabem a alopatia, passar remédio. Eles não sabem. Estão mudando. Já tem médico mudando. Mas eles não sabem o que se passa na alma e quanto a alma é potente.
E é preciso ter esse olhar. Então, eu deixo, não sei que horas são, quanto tempo passamos, mas a única coisa que a gente vai, a gente não alterou aqui, mas vocês, né, falam, a gente já começa a alterar, né? É olhar para essa mãe, porque quem tem que olhar para essa mãe são vocês, né? Ao campo vocês ainda estão de costa, mas a gente compreende, talvez mais tarde, vou deixar o campo aqui reverberando, né? Talvez mais tarde ela caminhe aqui que se olhe. Mas isso aí é algo que precisa ser trabalhado, né? Esse olhar para a mãe, de forma amorosa. Compreendendo o que ela tem e o que ela pode dar. O Ho Oponopono é muito importante, tá, gente? Façam o Ho Oponopono, que é o perdão. Sugiro 21 dias de Ho Oponopono. Já estou passando... não devo, mas já estou trazendo assim. Obrigada, Lívia. Obrigada. É a alma falando, né? E aqui a gente não está... E é isso que eu digo, eu não sou a terapeuta, eu sou a facilitadora do processo que é a fenomenologia que atua, né? Não sou eu que atua, é a fenomenologia, é o sistema, né? É a alma da mãe de vocês que está aqui no campo, unida com a alma de vocês. É sobre isso, é pegar esses chakras, né? O alinhamento dos chakras, ao mesmo tempo, é a luz, né? E vamos dizer, eu abrir essa porta, né? A gente já abriu a porta. O que a gente precisa agora é olhar para dentro dela, né? Esse olhar é o olhar interior, cada um de vocês. Assim eu fecho o campo, assim eu agradeço os ancestrais, né? E todos eles que estiveram por aqui, toda a ancestralidade, toda a equipe pleidiana, também atuou aqui. A presença de cada uma de vocês, tinham que estar aqui, né? E que isso abra a oportunidade de vocês, a cura de vocês. Esse semi, que é o símbolo, ele fala em autocura, né? Então, não sou eu que curo ninguém, são vocês, a cura interior, e que a gente tem que estar aberto para isso. E como vocês também são terapeutas, abram portas, né? Olhem mais, não se prendam ao conhecimento, porque o método é o seu método agregado com os alicerces de quem veio antes, né? O meu antes é o Bert Hellinger, ele vem antes de mim. E ele traz um campo que cabe a mim dar um passo a mais, né? E apresentá-lo de forma que eu possa curar, ou não, que eu possa despertar nas pessoas o poder de cura delas. Eu não preciso estar aqui e ver as pessoas falar, até pessoalmente, e ver as pessoas saindo chorando e dizendo: eu quero conversar com você. Não! A conversa é vocês com vocês. A cura é com vocês. Tá? Eu não posso interferir no campo. Eu não posso ser essa pessoa. E o Bert Hellinger, no final, fazia isso. Botava duas pessoas juntas, olhava para as pessoas, né? E a pessoa se incomodava, né? E ele disse: vamos mudar de lugar. E a pessoa mudava de lugar. Aí ele dizia: está sentindo bem? A pessoa: estou. Ele disse: acabou. Não foi que houve. Você vai sentir em casa. As fichas vão cair em casa. Eu não tenho o que dizer.
Porque se eu digo, eu interfiro no teu campo. É o meu pensar, a minha visão, e não é ela, é a sua própria. Se vai doer em você, é você com você. Né? Se você quer olhar a sua dor, olhe, mas diga a ela, você não é minha. Eu criei você na minha mente. E é hora de você partir. Porque você não faz parte de mim? Claro que não. Eu sou uma alma livre, liberta, saudável. Compreende, gente? É isso. Cássia, falei com muito amor. Alguém quer falar alguma coisa? O campo fechado, gratidão a todas as ancestralidades, também foram curados, né? Gratidão à Lu. A Lu é a pessoa que é a principal desse campo, né? E eu não quis fazer individual, porque a gente não vai fazer uma constelação de sofrimento, de vou falar o que eu estou sentindo, não. Isso é com você. E, Janice, gratidão por estar aqui, já conhecendo a constelação. Começa a olhar a constelação com amor. Às vezes você está no campo ali, mas você não está ali. Né? Então, começa, agora olhe com mais amor aquilo ali. Ampare, pelo menos, com um símbolo pleidiano, quando começar a constelação, bota um símbolo lá na parede. Né? Isso vai mudar. Isso, eu queria falar exatamente sobre isso. Tudo que houve aqui hoje me trouxe muita consciência de como acontece, porque tem sido bastante desafiador para mim perceber aquilo. Tem que ser desafiador. Isso aí. E tem, de ver o campo acontecendo e perceber que poderia ser um pouco diferente, mais leve, mas eu também sei que eu atraio aquilo, né, para mim, porque ainda trabalho isso em mim. Mas quando tu falou, aquilo me trouxe toda essa consciência, me abriu tudo aquilo ali. E agora, quando você usa o símbolo, e eu tinha medo de estar interferindo na constelação e de estar interferindo no trabalho de outra pessoa, colocando a minha visão lá. E isso me incomoda, e ainda está incomodado por não poder fazer nada para aliviar aquilo que não precisa ser mais. Então, talvez, não interferindo, mas pedindo a permissão da consteladora de usar o símbolo na sala, de usar o símbolo, talvez, na água que eu vou oferecer para as pessoas. A gente atende pessoas que vêm através de um psicólogo, tem um psicólogo amigo nosso que traz os clientes para fazer um olhar. Ontem teve 2 clientes dele, ele estava lá. E a gente também tem uma pediatra, que é terapeuta holístico, e ela trabalha com florais dentro do consultório. Nós também. E ela é incrível, ela é uma pessoa incrível, ela tem uma visão totalmente, tanto que ela abandonou os planos de saúde, ela atende particular e ela tem uma clínica onde que faz todo tipo de terapia e ela atende a pediatria. Então, as crianças dela são vistas de outra forma. É lindo, lindo o trabalho dela. E ela também leva pessoas para nós e ela confia muito no nosso trabalho, mas ela também já me deu alguns toques e eu não estava conseguindo entender o que eu posso fazer para isso mudar. Porque como não conhecendo a fundo a constelação, sendo só alguém que traz ali, eu não queria interferir no trabalho da consteladora. A consteladora é minha amiga e eu estava cheia de dedos para falar alguma coisa com ela, né? E a minha colega, que é também dona do espaço, junto comigo, também vê a mesma coisa que eu vejo, que precisamos amenizar essa dor toda que vem. E hoje de manhã ela também falou comigo, ontem foi incrível, mas muita dor. E como a gente pode mudar isso? Eu não sei por que cargas d'água, eu já sabia que ia ter esse grupo hoje, mas eu não tinha visto tudo o que estava acontecendo lá. Mas hoje de manhã, quando eu vi, eu disse, gente, eu preciso estar ali. Para minha cura com a minha mãe, para isso tudo que tu me trouxe, Sandra, foi incrível.
vai mudar muito as coisas em mim e agora lá. Então, isso que tu está fazendo aqui e o que vai gerar no trabalho que se faz no meu espaço uma mudança incrível. Eu estou emocionada aqui porque você traz essa expansão desde o comecinho, quando a gente se conheceu. Você traz muita expansão. Você move a gente. E eu gosto disso. Quando me pediu qual a coisa que a gente faz a gente sorrir, que traz alegria, é isso que me traz alegria. Estar com pessoas que querem esse movimento, e eu sou cercada de pessoas que não querem o movimento. E eu tenho bastante dificuldade de viver no meu mundo, porque as pessoas ao meu redor querem fechar, e eu quero expandir. E tu trouxe fecham por medo, né? isso, e tu trouxe isso para mim. Genice, para de pensar nos outros, vai lá e faz. Sabe, essa tua atitude de mudar ali, de trazer um símbolo pleiadiano para dentro da constelação, uau, como isso foi incrível para mim, porque é uma coisa tão simples, mas que para mim era uma coisa que me fechava, porque eu estou num ambiente que fecha, e eu não conseguia sair disso por não ver ninguém fazer igual. E agora, como tu fez uma coisa diferente, veio tudo. Agora eu me sinto pronta. Gratidão, porque tu fez uma coisa incrível hoje. Foi demais, e você não fez só para mim, você entende? Todas as pessoas que passarem no meu espaço vão passar a receber isso. É muito grandioso, muito, muito, muito grandioso. E você Gratidão. trabalha a cura da criança interior, né? Você sabia Sim. que todas aquelas pessoas que estão sofrendo ali, quando a gente entra na frequência da dor, quem está ali é a criança. É a criança, justamente. E eu via isso, sabe, Sandra? Via tudo acontecendo, mas o que eu posso fazer para que não seja dor? E eu não estava conseguindo enxergar por onde. E, nossa, a minha sócia tá dele me ligar aqui. Porque a gente iniciou a conversa e a gente tinha que terminar essa conversa. E eu disse para ela, no meio do caminho eu preciso estar no grupo. E agora eu entendi por quê. Porque a gente estava discutindo isso, Sandra. Ressonância no campo. Uau! Tu vê que incrível que é tudo isso. E a gente se trabalha muito na constelação, até inclusive a gente brincou ontem. Imagina nós que somos as donas do espaço, quanto que a gente está em todas as constelações, quanta coisa a gente precisa curar. Mas quanto a gente também se permite, não é quanto a gente tem para curar, é quanto a gente se permite estar lá se curando. Eu podia estar na minha casa com a minha família num domingo de tarde, e eu estou deixando de lado isso para estar lá me curando, e não estou contra a minha família, estou a favor, né? Quando eu estou lá, estou muito mais a favor do que estar aqui num sofá assistindo TV e comendo porcaria com as crianças, vamos dizer assim. Eu estou lá mudando todo esse campo. É lindo, 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 lindo. Gratidão. E você tem que entender que tudo é vibração, né? Nós somos energia. E se a gente tem a ferramenta pleiadiana na mão, a gente tem que saber usá-la, né? E eu com muita vontade de usar e não querendo interferir no trabalho. Você pode botar num quadrinho na parede, o espaço fica o tempo inteiro protegido. Qual daqueles símbolos, né? O que eu trouxe hoje foi o chakra coronário, mas a gente tem outros, né? Renatinha, fala aí, Renata. Então, eu aprendi com a Dona Assunção, né, com a Assunção que a Sandra também conhece, desenhar, ranenar nas paredes, na minha casa, do quarto dos meus filhos. Tu pode também fazer também isso no teu local também. Ele leva a energia, ranenar, zen, vai desenhando nas paredes, né, com a tua energia. Então, aquilo vai aumentar a vibração. Então, ajuda muito, né? Eu tenho muito os símbolos no espaço, ancorando as energias do espaço. Mas eu não tinha pensado... tipo assim, você mentalizar
desenhando na parede, Hanená, Hanená, e vai aquela vibração vai limpando. Vocês sabem que a Cris sempre conta nos Mas cursos... cuidado, Janice, para não desenhar muito, caiu os azulejos. Fui eu que derrubei os azulejos. Então, eu lembro dessa história da Cris, é você, Janice. Aqui, ó. Aqui minha parede, aqui atrás, ó. Essa parede que vocês estão vendo aqui... A minha sugestão em relação aos símbolos, eu sugiro, para quem fez o curso Criança Interior, use as simbologias da criança interior, porque são frequências mais leves. O Hanená é uma frequência muito alta, muito forte, pode, inclusive, derrubar a parede. Então, assim, eu entendo que sempre a gente tem que partir do menor para o maior, né? E aí, assim, iniciar com frequências leves, porque também vai interferir até chega com frequência muito baixa, está na parede lá o Hanená, vai fazer mal a ela. Então, a gente usa as frequências leves. O que é que eu trouxe? Uma frequência que ela atua, mas ela é leve. Sandra, eu posso só perguntar uma dúvida? Porque eu tenho uma mania, eu saio em todos os cantos. Como eu fazia muito chokurei, né? Porque como eu sou reikiana, aí agora eu traço muito o zen, em todos os cantos, nos espelhos, onde eu vou vendo... Eu faço todo dia, nos espelhos, até no televisor, porque tem televisão no quarto, eu traço também, né? Porque o que acontece? Às vezes tem espelho exposto, não é legal. Aí eu lembrei também dessa história de que derrubou, tem uma goteira, eu não sei, gente, se alguém pode me dar uma instrução, tem uma goteira no meu quarto, que já veio várias pessoas e não resolve, já trocou, aí conseguiu, não, agora resolveu. Aí fechou com gesso, que fez até um buraco. Aí, quando eu cheguei ontem, tava, não sei de onde, mas a água começou a cair, brotar de novo, como tá empoçando, né? Eu falei, gente, e agora? O que que faz? Eu já fiz assim, já fiz oração para essa goteira para ver se descobre. Eu pensei, não sei, será se é o sempre que eu estou traçando e tá, mas eu fiquei pensando, né, as neuras. E eu fiquei na dúvida, é melhor o Zen ou eu nunca traço o Hanená nas paredes, eu só uso o Hanená para, tipo assim, ontem eu estava com dor, aí eu estava com dor na garganta, eu botei os 4 cristais e saí e deixei ativado, e fui para a rua e deixei ativado na minha garganta. Mas, assim, só uma instrução, uma orientação. O que eu ia só te falar, Sandra, me deu um insight quando você fez isso, na hora que eu estiver constelando com os bonecos, me veio, porque às vezes eu uso boneco, eu não falo, quando eu boto os bonecos, eu não falo para a pessoa quem é boneco tal, eu só falo, vai colocando no campo, aí eu vou fazendo os movimentos, e eu uso boneca, aí esse boneco, às vezes eu uso as andaras também, que eu gosto de usar as andaras, aí eu boto essa aqui vai ser para cura, aí agora eu vou usar o símbolo Hanená, ou os símbolos pleiadianos, para isso, tipo assim, para curar no meio da constelação. Eu achei incrível o seu jeito que você fez isso, eu achei maravilhoso. Muito obrigada, porque a Sandra, gente, é uma pessoa assim de muita luz. Ela assim, é uma pessoa assim muito generosa, ela já me ajudou assim bastante assim com constelação assim, que ela tem um jeito na água, nossa, que ela você não tem ideia, tanto assim da generosidade da Sandra, assim, maravilhosa. Muito sucesso para você, muita prosperidade, você merece. Né? É isso, muito obrigada, gratidão mesmo. Para nós, estamos também na comunicação não violenta. Desculpa interromper, mas respondendo a Lívia, o Hanená, ele é mais indicado mesmo para dores, para problemas assim, mas quando a gente procura cura dentro de um espaço de ambiente, eu também uso nas paredes, mas o que derruba as paredes é o Zen, então toma cuidado com o Zen. Eu passo todo dia, gente, o negócio parece uma coisa, tenho que traçar o Zen, eu vou é uma mania minha. O que eu fazia, tá? Que nem eu tô vendo aí atrás de ti, tem uma parede e tem uma porta no meio. Em cada pedacinho da parede eu tracei o Zen. Eu fiz isso em toda a minha casa, por uma semana. No terceiro dia, por uma semana. No terceiro dia, a minha parede caiu. Aí eu continuei traçando. E o restante da minha parede se abriu toda. Então, o que acontece?
resumindo, tá? Eu estava fazendo em tudo e eu não tinha me ligado. Quando caiu a parede, eu fiquei pensando, será que foi? Aí eu desenhei aquele dia de novo e o pedreiro veio no dia seguinte. Quando ele veio no dia seguinte, o resto todo da parede estava descolado. Então, aí eu entendi, né? Porque, tipo, ainda demorou para cair a ficha que sim, era o símbolo, tá? Foi o Zen. Então, o Zen, ele é muito forte. Para te ter noção, assim, partes da casa onde que elas fazem cantinho, mas que é uma parede inteira, mas como ela faz uma quebra... Eu desenhei por tudo. Eu ia demolir a minha casa, gente, porque se eu continuasse, muita coisa ia acontecer aqui. Então, sim, poderá ser que nessa tua goteira. Então, observa. Tem um outro símbolo que a gente usa, que é o Zakan. O Zakan é mais leve. Então, eu passei a usar o Zakan na casa, né? O Zen eu uso grande aqui, desenho e expando ele para casa. Assim, mas nas paredes eu não boto mais o Zen, eu vou com calma. Eu uso no meu espaço, assim, eu desenho e expando, eu desenho o Hanená e expando, e por isso que eu disse, eu uso no espaço, como espaço. Mas agora eu achei interessante que durante a constelação eu posso usar nas pessoas. Então, isso eu vou mudar, vou trazer isso. Então, são formas diferentes. Eu usava algumas coisas, mas não desta forma. Não achava que durante a constelação eu fecho a minha boquinha, seguro minhas mãozinhas e fico quieta, sabe? E hoje eu já vou conversar com ela e eu vou fazer diferente. É muito encantador isso tudo. Gratidão. Carla, quer falar alguma coisa? Carlinha? Oi, tudo bom? Bom dia, meninas. Bom dia, Sandra. É impressionante essa sua técnica de constelação. Eu fiquei maravilhada. As bonequinhas se mexendo de acordo com o que é mesmo. Nossa, parabéns, viu? E obrigada. Gostei demais. Elas só se mexem quando a gente fez a fala, né? Sim. A fala pura. Luzanira, como é que tá aí? Eu tô impactada, porque realmente é assim mesmo. Por coisas que aconteceu, teve um bom período que eu me via sendo mãe e pai dos meus pais, e aquilo sempre me incomodava. E foi aí que começou os atritos entre a gente, né? A ordem Só está errada. e eu tentei eu mesma voltar para o meu lugar, só que eu percebi que ela estacionou ali. Tanto é que hoje uma pessoa domina ela. E ali no exercício, eu me neguei, eu deixei bem claro que eu não vejo ela daquele jeito, submissa. Eu não aceito ela nessa posição. Eu não aceito. Então, nossa, isso está mexendo bastante comigo, sabe? Porque é exatamente isso. Eu não aceito que. E eu não sei como fazer. Lógico, o Ho'oponopono Olhar. O que você vai fazer a partir de agora, mudar esse olhar. Como eu olho minha mãe? O que eu vejo? eu vejo ela grande, eu vejo ela completamente diferente do que ela se tornou. A gente esse o nosso conflito. A gente não aceita como ela tá. E só que eu me sinto culpada, Sandra, porque no período que eu perdi o meu irmão, tanto ela quanto o meu pai, eles se diminuíram e não foi porque eu quis, eu fui obrigada a tomar essa atitude de comandar. Só que daí ela estacionou e ficou. E daí Porque ela acho que ela podia ir até ali, entende? Ela não pode ir mais do que onde ela foi. Porque atrás dela tem toda uma história. A mente dela
vai até aquele ponto. Ela não teve as oportunidades que você tem. Ela não teve, ou aqui, a gente está nesse momento agora, a idade, quando ela tinha a tua idade, isso não era possível para ela. Muitas dores foram guardadas. Sim. Ela não podia comentar nem com a irmã, Não. muitas vezes, né? A diferença dela para minha tia, que hoje, né, desencarnada, é muito grande. A minha mãe é a mais velha e a outra é muito mais nova. Então, ela não tinha com quem ela dividir. E deixa eu falar uma coisa, que desde a semana passada eu estou muito, assim, na família da minha mãe. Eu estou voltando, assim, sabe? E um pouco antes de entrar aqui, de abrir, né, que eu até mandei mensagem para você, eu estava fazendo o Ho'oponopono. E daí eu vi claramente, assim, o jeito que a minha avó sempre falava que aconteceu. Eu vi um navio partindo, assim, e alguém muito... Eu não sei se é uma revolta ou uma dor, algo assim. Alguém ficou... Sabe, assim, que eu senti que é dali. Aquela pessoa que ficou, que fez tudo isso na família. Eu senti assim, sabe? Eu vi o navio partindo assim, e alguém olhando assim com aquele olhar de... Era uma dor, era algo assim que eu não sei explicar. E eu, sabe assim, quando você sente que é ali que é o começo? Então, Então, gente, muito bem. Deixa eu só puxar aqui para a gente finalizar. Quando eu falo em novas constelações, né? Para que a gente não se prenda a uma técnica. E a mesma coisa para a Tamiana. A Tamiana, ela é uma porta de abertura para novas formas, né? A gente não tem que ficar preso. E aí o Tasso Pirás, ele fala o seguinte: novas constelações não se ensina, se aprende. É um conjunto de informações que se expõem entre os seres humanos. Isso quando um se dispõe a observar, a ser observador, e outro se dispõe ao privilégio de ser observado. Novas constelações não têm representantes. Cada um é cada um. Praticamente não há palavras. Ao fluir do conteúdo organizado, como também o desorganizado, as forças cósmicas, cosmo no sentido de ordem, e as forças caóticas, que não conhecem a ordem. Somos movidos por qual dessas forças? Gostamos de ser movidos pela primeira, mas são as outras que nos colocam face a face com quem somos. E aí a gente entra no encontro, né? De onde vêm essas cargas das quais somos constituídos? Como brotamos no meio do nosso sistema familiar? Em que momento entramos no jogo? Como essas forças e cargas formam nossa personalidade, nosso eu? Somos de fato nosso eu? Onde realmente está a bronca? É disso que falam as novas constelações. Então é isso. É exatamente isso. Né? Será que isso tudo sou eu mesmo? Essa narrativa é minha? Né? Que eu, às vezes, repito, né? E fico contando a mesma história. Quando a gente começa a contar a mesma história, não é nossa, né? É de algo que está vindo, mas não é nossa. E se não é nossa, ela não tem que ficar. Porque senão a gente tem a sensação que está caminhando linear, está girando no mesmo ponto. E é isso que eu vejo como o que é uma nova constelação, né? É olhar a vida.
se olhar de verdade, sem medo e sem sofrimento. É isso, meninas. Eu acho que não sei que horas são, mas acho que já está bom de todo mundo dar uma relaxada, descansar, ir para a vida, né? Que a gente tem que ir para a vida. E não ficar, vamos dizer, aqui tem imagine um campo de futebol, vamos imaginar um campo de futebol, que tem um centro. Ir para a vida é ir para o centro. E muitas vezes a gente fica nos cantinhos do campo. É dirigir-se para o centro. É isso que a gente tem que fazer, sem medo. Quando o medo vier, diz, isso não é meu. Vai para lá que isso não é meu. Eu comprei até tem uma outra técnica que diz, é como se fosse, devolve ao universo partículas de consciência adquirida. Né? Anexado. Mas é isso, a gente tem que fazer esse olhar, fazer o sentir. Constelar é olhar para algo. Então, meninas, eu vou fechar, fecho o campo, agradeço a presença de vocês, né? Agradeço a Lu, espero que Luzamira... Às vezes a gente espera, né, que a gente quer trazer a nossa narrativa, né? A narrativa da criança ferida. Eu preciso contar, mas eu já contei tanto e eu não percebo que eu fico no mesma fala, no mesmo ponto. E esse ponto me afasta do centro de quem eu sou. Então, constelar não é terapia, é uma dinâmica de olhar para a alma. Eu até prefiro chamar dinâmicas sistêmicas. Não é? Porque o nome constelar assusta. Constelação familiar, tanto temor. Ai, Jesus! Né? Então, são dinâmicas sistêmicas. E o que é que a gente quer? A gente quer equilibrar o sistema, curar o sistema. Não é? E somos cósmicos, somos cosmos. Né? O cosmos é tudo. Então, quando eu curo aqui, eu curo tudo. Todo o universo. Tá, gente? Então, é o nosso compromisso com o universo, é a gente se curar. Sandra, eu quero te agradecer por esse momento. As meninas também. Eu estou aprendendo muito. Hoje é muito especial esse momento para mim. Minha visão mudou muito e eu sei que é só o começo. Tudo está sendo muito novo nesses últimos dias, com a Carla, com a Renata, agora com você. Dentro de mim está assim um turbilhão, mas é algo que eu pedi muito, 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 e há muito tempo. E hoje está sendo um dia muito especial, muito importante. Meu olhar para minha mãe mudou muito e é só o começo. Eu sou muito grata por esse momento que eu estou vivendo, por todas essas emoções que eu estou tendo nesses últimos dias. Tem dias assim que eu só choro de gratidão. Eu já chorei de muita dor mesmo. E hoje é gratidão. Eu acordei muito cedo e fiquei agradecendo. E se for por falta de vibração, vocês podem ficar tranquilos, porque eu estou emanando de monte. Estou muito grata, vocês não têm noção do tamanho da minha gratidão. Tá? E eu sei que é só o começo, que muita coisa vai mudar em mim. Já mudou e está mudando, e vai mudar porque eu estou entendendo, eu estou aceitando muita coisa. E eu sei que foi necessário tudo que eu vivi até chegar a esse momento aqui agora. E eu sou muito grata por ele. E por vocês
pelo universo ter colocado a gente na mesma sintonia. Muito, muito, muito obrigada. E aí eu eu quis muito que a Carla e a Renata tivessem presente, né? Porque isso foi uma roda curativa, né? Que se iniciou, onde 3 terapeutas atuaram, né? Para fortalecer Luzanira, né? Com a Carla com a apometria, a Renata com a Tamiana, né? Então, Renata, a roda já começou, né? Já existe uma roda aí atuando no campo. E é isso. Tem outros projetos que estão surgindo, um projeto desafiador, que sou eu e Lívia, né? Que é trazer a consciência de como se comunicar melhor, né? Comunicar também com amor, né? Tanto que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, que é que tem o maior coração de todos os seres vivos, né? Então é isso, meninas. Muita luz para todo mundo, muita energia voltada para o centro, né, da vida. E aí a gente estamos juntas aí nos caminhos, gostaria que vocês estivessem com a gente, comigo e com a Lívia na quarta-feira, e amanhã tem outra maratona, né? Amanhã tem o Vendas para Terapeutas que vai estar belíssimo. Fiz uma coisa bem, bem surpreendente. É isso, gente. Vamos fechar o campo. Obrigada, Lu. Obrigada, Carla, Janice, Renata, Lívia. A Ivonete está por aqui, mas a Ivonete talvez esteja trabalhando. Mas gratidão por sua presença de qualquer forma. O campo está atuando em você também, Ivonete. E é isso, viu? Eu vou fechar. É hora da gente encerrar. E tudo que foi visto aqui garanto a vocês que vai reverberar durante esses dias, ok? Beijos iluminados e fecho com a música que diz, não é aquela coisa, eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de... Ai, gente, me encheu de vida. Sou sementeira de semente boa. Muita luz para todo mundo. Até a próxima.